Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística Genômica. Na nossa conversa de hoje, nós vamos começar a falar sobre agrupamento e ordenamento dos nossos marcadores com o objetivo de estabelecer um mapa genético. Nessa primeira etapa, nós vamos fazer algumas considerações iniciais sobre alguns critérios, falar sobre um fenômeno interessante, que é o fenômeno da interferência, e, por fim, fazer uma abordagem de funções de mapeamento, que será útil para a gente fazer o agrupamento e ordenamento. Bom, nós já falamos na conversa anterior que nós deveríamos calcular a distância entre pares de marcas que estão sendo analisadas. Então, se eu tiver informação de N indivíduos e M marcadores, com esse conjunto de dados eu consigo, obter as distâncias, pelo método da máxima verossimilhança, ter uma matriz agora de dimensão M por M. Cada elemento dessa matriz, por exemplo, acima da diagonal, vai representar a porcentagem de recombinação entre um particular par de logos, de marcadores. E, abaixo da diagonal, o valor correspondente de LOD. E nós, então, vamos usar esse critério, fundamentado nessas duas informações, para decidir se dois ou mais marcadores estão ou não ligados. Vão estar ligados se, ao consultar a porcentagem de recombinação, tiver um valor inferior ao limite previamente estabelecido, um R máximo, por exemplo, de 30 centimol. E, simultaneamente, tiver com o valor de LOD, que é a probabilidade de estar ligado em relação à probabilidade de ser independente, for maior que 3, for maior que 10 elevado a 3, na forma de LOD, maior que 3. Então, pode ser 3 ou pode ser um critério estabelecido pelo pesquisador. Normalmente a gente adota o valor de R máximo de 30 e um LOD mínimo de 3. Então nós declaramos que se aqueles dois marcadores são ou não ligados. Para construir então um grupo de ligação, a gente faz uso de uma propriedade transitiva. Ou seja, nós consideramos inicialmente dois marcadores. Se o marcador A estiver ligado ao B. Posteriormente, eu considero um terceiro marcador. Se o marcador B está ligado a esse terceiro marcador C, nós vamos concluir que A estará ligado a C. Então, se A está ligado a B, B está ligado a C, A está ligado a C. Isso é feito incorporando mais marcadores, de forma, então, que eu vou confeccionando o meu grupo de ligação. Vou fazendo um agrupamento, e, posteriormente, eu posso até conferir se esse agrupamento já forneceu ou não o melhor ordenamento. Bom, o uso do critério porcentagem de recombinação é bastante interessante. Biologicamente, dois genes vão estar ligados se a porcentagem de recombinação for inferior a 50%. Mas, como nós fazemos experimentos com marcadores mais e menos informativos, com populações mais ou menos informativas e com tamanho populacional que possa ser adequado ou não, então a gente acha por bem garantir que dois genes estejam ligados, quando naquele experimento, naquela situação experimental, a porcentagem de recombinação não atinge, por exemplo, os 30%. Mas, mesmo assim, a gente deve questionar um outro elemento, que é o tamanho populacional que vai ratificar esses, por exemplo, esses 30%, esses 20%. Eu posso calcular a porcentagem de recombinação entre o marcador 1 e 2, como sendo 20% numa população de 30 indivíduos, e como sendo 20% numa população de 3 mil indivíduos. Então veja que existe uma diferença. Uma informação deve ter mais credibilidade que a outra.
Então, a maneira interessante de ver essa credibilidade é por meio dessa estatística LOD. Então, nós vamos dar um exemplo aqui para realçar essa importância, que a gente vai ficar evidente, vai ter evidência de que o LOD é sensível ao tamanho da amostra que gerou essa informação. Então, a medida de credibilidade daquela informação. Vamos ver aqui um exemplo em que a gente tratou a população de reto cruzamento. E vamos imaginar que a porcentagem de combinação entre o loco A e B seja 30%. Vamos constatar se essa informação de 30% tem ou não credibilidade. Como é que eu fico sabendo se isso é de fato 30% que traduz mesmo a distância ou 30% que está associado a uma variação, desvio padrão alto, um intervalo de confiança elevado, os seus limites? Então vamos imaginar que a população de reto cruzamento, com as suas 4 classes, e vamos considerar aqui o número de ocorrência como sendo 21, 21, 9, 9. Então nós estamos fazendo um experimento em que temos apenas 60 indivíduos. E aconteceram esses valores. Se estivesse independente, os valores esperados seriam um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Se estiver ligado, né, considerando a possibilidade de estar em aproximação, e teria a frequência esperada de 1 menos R sobre 2, 1 menos R sobre 2 das possíveis classes paternais e R sobre 2 das possíveis classes recombinantes. Se assim fosse, o valor que seria esperado com base em R seria esse. E a quantidade esperada, se o R fosse 30 centimorgão, a gente vai ver que 1 menos R sobre 2, 1 menos 0,3, 0,7, dividido por 2, 0,35 de 60. Daria 21, 21, 9, 9. Ora, o observado é exatamente igual ao esperado. Então eu devo imaginar que esse resultado aqui traduz, de fato, uma porcentagem de recombinação exatamente o esperado, foi constatado se o valor de R for 30 centimorgão. Então devo eu considerar que os dois marcadores estão mesmo ligados porque apresentaram uma porcentagem menor ou igual a 30? Bom, nós precisamos ver se o LOD atesta isso, né? Aquele segundo critério que me leva a levar o gene A e B está ligado ou não. Então, se eu fosse calcular o valor de LOD, a gente obteria o valor de R, obviamente que vai ser o número de classes recombinantes, 9 mais 9 dividido por total é 60 dá 0,3. O LOD, a probabilidade de estar ligado com esse valor de R, que é lambda, P1 elevado a N1, P2 elevado a N2, P3 elevado a N3, P4 elevado a N4. P1, P2, P3, P4 estão aqui. N1 mais N2 mais N3 mais N4 estão aqui. A probabilidade de ser independente teria um quarto, um quarto, um quarto, um quarto. Então, esse aqui seria o denominador, a verossimilhança, considerando que os genes são independentes. Se eu dividisse um valor pelo outro, tá certo? A gente encontraria 2,14. Então, se me apresentasse esse conjunto de resultados, cujo valor esperado foi exatamente observado, mesmo assim, não haveria como acreditar que esses dois locos estão ligados. Essa informação de 30 centimorgão, ela vem de uma população de apenas 60 indivíduos, e eu então tenho dúvida, mesmo numa situação extremamente favorável, em que o valor de um Q quadrado, por exemplo, seja igual a zero, ou seja, o observado é igual a esperado. Mesmo nessa situação, eu não vou definir, ou no meu critério, não vou assumir que A e B estejam ligados, porque essa informação não está sendo ratificada pelo valor de LOD. Pois bem, em situações como essa, né, que deu exatamente Q quadrado igual a zero, um LOD mínimo seria calculado por 0,35, né, considerando uma distância de 0,30, 1 menos R sobre 2, 0,35, elevado a N1 mais N2, e 0,15
elevado a N3 menos N4 sobre 0,25 elevado a N. Sob hipótese verdadeira, exatamente, supostamente verdadeira, né, o valor de N1 mais N2 seria 70% de N, as classes recombinantes 30% de N. Se eu fizer substituir N1 por N2, eu posso verificar que eu tenho uma expressão que conduz ao valor de N ao LOD. Então, para que o valor de R sendo 0,3, eu admita que, de fato, os genes estejam ligados, é necessário que o LOD seja 3 ou mais. E para que o LOD seja 3 ou mais, tá certo? Para esse valor de R igual a 0,3, seria necessário que a minha população tivesse 84 indivíduos. Então veja que não adianta nada eu assumir um valor de LOD igual a 3 para tomada de decisão associado a R igual a 0,3 do tamanho populacional 60. Ele jamais atingiria 3. E o máximo que ele atingiria 2,14. Não tem condição. Então o seu mapa ele apresentaria o máximo de distância entre dois marcadores um pouco menor, não seria 30, porque o LOD não atesta que 30 significa ligação fatorial. Então nós precisamos projetar e verificamos nesse slide que de fato o LOD ele é sensível ao tamanho da amostra. Se a amostra é pequena, bom, se eu tivesse conduzido um experimento e agora não com 60 indivíduos, se eu tivesse conduzido um experimento com 84, né? E aí então eu esperaria esses valores, 29,4, se fosse 30 centimol, eu esperaria 29,4, 12,6. Bom, nessa condição, o valor de R seria 28, e eu vou acreditar que esse valor de R, de 28 centimol, traduz uma ligação fatorial entre A e B, porque neste caso o LOD consegue atingir um patamar que eu considero, por exemplo, sendo o mínimo estabelecido, que é 3. Atingiria 3,46. Então veja que tamanho de amostra ele é fundamental e ele é levado em consideração se a gente incorporar como critério essas duas informações de LOD e de valor R máximo, para que você considere dois genes ligados. Então a gente já viu essa importância. A primeira importância é essa para você fazer os seus grupos, né? Bom, para fazer grupo, eu preciso usar aquela propriedade transitiva, mas existe uma grande preocupação. Se A está ligado a B, B está ligado a C, A está ligado a C. Isso significa que a distância de A até C é igual à distância de A até B mais B até C? Quer dizer, a gente convida nessa propriedade imaginar uma disposição linear desses marcadores ao longo do grupo de ligação. E muitas vezes, indiretamente, está pensando numa propriedade de aditividade. Mas entre isso e a verdade, existe um efeito que a gente precisa considerar, que é o efeito da interferência, que vai impactar a resposta a essa questão. Então nós vamos estudar interferência para depois a gente voltar a esse assunto de necessidade de declarar A, B e C ligado. Pois bem, um conceito, uma ideia é que a interferência é o fenômeno pelo qual a ocorrência de permuta em uma determinada região, A até B, por exemplo, afeta a taxa de permuta nas regiões adjacentes. Normalmente afeta reduzindo. Alguns exemplos, né, mais raros, mas existe, afeta inclusive estimulando. De maneira geral, ele reduz. Bom, essa interferência tem como complemento a coincidência, ou seja, interferência mais coincidência é igual a 1. E a gente define, né, a coincidência, por exemplo, a relação entre crossing over duplo, que você espera
e que você observa. Então veja que a gente pode esperar uma certa quantidade de cross-novo duplo, consequentemente gametas que venham de permuta dupla na formação de descendência, e o cross-novo duplo esperado. Se você tem duas regiões, o esperado é a probabilidade de acontecer permuta na região 1 e permuta na região 2. Utiliza-se nesse caso a lei da probabilidade, que é a lei do produto para eventos independentes nesse esperado, né? Então a gente tem essas expressões que já foram consideradas. Existe interferência que a gente espera que varia de 0 até 1, mas pode ser que exista interferência completa, né, quando a coincidência é igual a 0, existe interferência nula quando a coincidência é igual a 1, e algumas vezes até é possível se ter valores positivo e negativo quando se tem tamanhos amostrais pequenos. E nesse caso é um problema sério, porque para estimar a interferência é necessário um número de população muito elevado, a ponto de que basicamente não se estima por conta dessas imprecisões. Bom, nós precisamos saber calcular ou definir essas interferências para que a gente então consiga, né, saber as frequências gaméticas. Então veja, se eu tenho um indivíduo triplo heterozigoto, ele produz gametas que têm frequências gaméticas, e se eu sei as frequências gaméticas, eu sei as frequências genotípicas. Se eu sei as frequências genotípicas, por exemplo, eu sei calcular distâncias. Então são esses aqui os genótipos, se a gente pensasse aqui no cruzamento desse triplo heterozigoto com um homozigoto recessivo para o gene A, B e C. Então seria formado todos esses indivíduos a partir de gametas paternais e recombinantes. Então o gameta que forma esse indivíduo, A grande, B grande, C grande, ele tem formação A grande, B grande, C grande, é um gameta paternal. Se você pensar no gameta A grande, B grande, C pequeno, A grande, B grande, C pequeno, você está pensando numa permuta nessa região entre o gene B e C. Então a gente teria aqui um R2. Se você pensar em A grande, B pequeno e C grande, A grande, B pequeno e C grande, nós estaríamos pensando numa permuta dupla. A grande, B pequeno, se a gente pensar em A grande, B pequeno e C pequeno, A grande, B pequeno e C pequeno, A grande, B pequeno e C pequeno, seria um R1. Aqui também R1, RD, R2 e P. Aqui as quantidades observadas. Isso aqui é interessante porque nós podemos imaginar a frequência e o tipo de gameta. Esse aqui é um gameta paternal. Esse é um paternal, ele carrega cromática intacta, tal como aquelas que seriam visualizadas nos genitores. Aqui nós temos gametas que são formados se ocorrer permuta dupla lá no paquítero, que é a subfase da prófase 1 da meiose. Aqui nós temos gametas que se formam por permuta simples na região 1, e aqui gametas que se formam por permuta simples na região 2. Então veja que a gente tem esses valores. É possível conhecer esses valores em função dessas informações que a gente conhece, que é o R1, que é a porcentagem de recombinação entre A e B. Existe aqui um R2, que é a porcentagem de recombinação entre A e C. Será que eu consigo expressar esses valores que são interessantes porque me dá origem em valores que são funções desses dois parâmetros, R1 e R2? Sim, basta eu considerar as definições. Para formar esses gametas, eu preciso pensar na permuta simples e na permuta dupla.
Permuta dupla remete ao fenômeno da interferência. É o fenômeno pelo qual a permuta numa região afeta a permuta na região adjacente. Então, na permuta dupla, esse conceito tem que ser levado em consideração. Então, veja, a gente começa lembrando o que seria o cross-growth duplo esperado. Esperado sob a hipótese de que essa H0, de que a interferência seja nula. Se a interferência não existisse, então a gente teria que o cross-growth duplo esperado é a probabilidade de acontecer permuta na região 1, que é R1. A quantidade de acontecer permuta na região 2, que é R2. Então seria dessa forma, R1 vezes R2. Entretanto, se a interferência não é nula, você tem a quantidade observada, que é a soma dos gametos recombinantes, permuta dupla, dividida pelo total vezes 100. Então essa relação Codó vezes Codé dá coincidência. Então veja, se eu esperava 2%, veio 1,8%, então nós temos um coeficiente de coincidência de 90%. Então o Codó observado, que espera observar, é a coincidência vezes Codé. Vai ser colocado dessa forma. Existe outra forma de calcular esse valor de cross-growth duplo observado, que é a soma dessas classes RDs dividido pelo total vezes 100. Então, se o Codó é duas classes dividido pelo total vezes 100, se esse total agora é 100% dos gametas, então o Codó 2RD. Cada RD vale, né? Se o Codó é CR1, R2, como demonstrado, vale metade CR1, R2. Então nós podemos perfeitamente descobrir qual o valor desse RD. É metade de CR1, R2. Esse outro RD, eu sei que ele é função de R1, R2. Bom, como é que, se eu sei o valor, por exemplo, de R1, eu posso expressar esse valor de R1 em função de R1, R2, que eu já calculei em análise de 2 genes, agora pensando em 3 genes? Posso. Esse R1, como é que eu calculei isso? Eu calculei usando o conceito. O que é o R1, essa distância do gene ATB? É a porcentagem de classes recombinantes na região 1. Quais são as classes recombinantes da região 1? São aquelas classes que tenham, por exemplo, A grande B pequeno ou A pequeno B grande. Qual a classe que tem A grande B pequeno? Bom, essa classe aqui tem A grande B pequeno. Essa classe aqui tem A pequeno B grande. Então se trata de R1. Tá certo? Mas essa classe aqui, RD, também tem A grande B pequeno. Essa outra classe RD também tem A pequeno B grande. Então a soma das recombinações dessa região vai ser dado por R1 mais R1 mais RD dividido pelo V100 dividido pelo total. Então eu tenho, como que eu estimei esse R1, se ele foi 15%, 18%, ele foi estimado usando essa expressão. Se eu fizer as simplificações, eu sei que RD mais RD, né? Já sei que é os dois RD igual a Codó, e Codó igual a CR1, R2. Então, eu vou dizer que esse R1, eu vou transformar esse R1 nesse valor aqui, metade de R1 menos CR1, R2. Se eu perguntasse, mas esse aqui eu sei que essa frequência é R2. É importante dizer, mas eu não sei estimar. Eu sei que é a quantidade de recombinantes da região 2. Mas eu tenho dois parâmetros, R1 e R2. Como é que eu calculei esse R2? Eu somei a quantidade de recombinantes dessa região 2. Como é que eu reconheci os recombinantes? São B grande e o C pequeno, e o B pequeno C grande. Então, aqui o B grande C pequeno está aqui, né, nesse R2, e o B pequeno C grande está aqui, mas também você estaria encontrando no RD. Veja aqui você tem B pequeno, né?
nesse RD aqui, B pequeno, C grande, são recombinantes aqui na região 2 e B grande, C pequeno. Então, para eu calcular esse R2, eu certamente que recorri a essas quantidades relativo a esses gametas. Então, esse valor do R2 é dado por essa expressão. Então, veja que a gente precisa conhecer da interferência, como é que ela é calculada, para que a gente tenha esses valores das frequências gaméticas. E o geneticista, ele precisa saber de frequência do gameta para saber a frequência genotípica da descendência, para inferir sobre uma série de coisas. Com base, nós já vimos que o método máximo pela semelhança. Se eu tenho os genótipos, se eu tenho as quantidades, se eu sei a frequência em função dos parâmetros, que é R1, R2, o método máximo pela semelhança estima R1, R2. E na genética como um todo, se eu tenho os genótipos, a quantidade e tenho a frequência, aí eu posso estimar a média genotípica, variância genotípica, uma série de outras informações. Então a frequência gamética ela é fundamental que a gente conheça. Para um gene, né? Tendo a grande e a pequena, qual que é a probabilidade de ter a grande? É meio. A probabilidade de ter a pequena? É meio. Se você tem a grande e a pequena, B grande e B pequena, qual a probabilidade de ter a grande e B grande? Bom, você vai me dar a resposta. Se a grande B grande for no F2 e os genes são independentes, é igual ao quarto. Se for no F2 estiver ligado em aproximação, 1 menos R sobre 2. Se for no F2 ligado em repulsão, é R sobre 2. Agora nós aumentamos o nosso conhecimento. Eu tenho um indivíduo, né, que é a grande e a pequena, B grande, B pequeno, C grande, C pequeno. Qual a probabilidade de formar um gameta A grande, B grande, C grande? Se fossem independentes, seria meio, vezes meio, vezes meio. Seria 1/8. Se tivesse dois genes ligados e um independente, você saberia responder. Agora nós estamos ensinando para vocês quais seriam as frequências, considerando 3 genes ligados. Depende de R1, depende de R2 e depende da interferência ou da sua coincidência. Se a interferência for igual a 0, significa que a coincidência é igual a 1, essa expressão aqui passa para essa. Então, sem interferência, esse valor aqui passa igual a 1, basta colocar isso aqui em evidência, isso aqui fica mais fácil, isso aqui foi igual a 1, você coloca em R2 em evidência, metade de 1 menos R1 é R2. Então é fácil, se você falar, eu vou ignorar, considerar que a interferência é nula, então seria fácil eu estimar essas frequências. Tão fácil que me leva, na hipótese da interferência ser igual a 0, né, que a gente pode perfeitamente agora generalizar. Se eu tenho um indivíduo, A grande é pequeno, B pequeno, C grande, C pequeno, D grande é pequeno, veja que existe uma homozigose recessiva aqui. Eu posso perguntar qual a probabilidade de ter um gameta A pequeno, B pequeno, C pequeno, D pequeno. Bom, basta eu olhar. A pequeno, B pequeno é um caminho, é um gameta recombinante. E a recombinação aqui é R1, então vale R1. B pequeno, C pequeno. Se tem C pequeno, não precisa de permuta. Então é paternal. É 1 menos R2, né? Sobre 2, mas aqui já está sendo considerado 1 menos R2 é uma ocorrência de não permuta. E posteriormente D pequeno, aqui uma permuta nessa terceira região. Então seria R3. Divide por meio, porque forma sempre um gameta e outro gameta na meiose, de uma maneira recíproca. Então basta você fazer o produto. Como está em homozigose, existiria também o gene B, existiria a outra possibilidade de ter o gameta pequeno B pequeno, que seria aqui um gameta cuja frequência é paternal. Então é 1 menos R1. C pequeno, recombinante, R2. E D pequeno, recombinante, R3. Uma ou outra, lei da soma, né? Então a gente coloca aqui o mais. Então veja que vocês, com esse conhecimento, saberia me dar a resposta
das frequências gaméticas para qualquer número, independente de estar ligados ou ser independente, né? Está em cromossomo diferente. Isso se a interferência fosse considerada igual a zero. Se tivesse interferência, aí torna-se um pouco mais complexo e você então tem que imaginar qual que seriam esses valores. Bom, como é que nós podemos estimar a interferência? Nós vamos aprender aqui duas formas. Na forma anterior, que nós já discutimos aqui, nós não precisamos conhecer, por exemplo, as quantidades de cada genótipo. Nós vamos apenas precisar, se eu tenho RAB, RBC e RAC, se eu te der uma matriz de distância, então, teoricamente, eu posso calcular o valor da coincidência e da interferência. Ou seja, nessa forma que nós vamos aprender aqui, eu não preciso conhecer N1, N2, N3, N grande, eu não preciso saber nem sequer a população. Me dê essas expressões, se você quer a interferência da região 1 com a região 2, me dê informação do A com B, do A com C e do B com C, que eu te digo a interferência. Se pudesse ser estimado, por essa expressão, sim. Agora, se esse tamanho amostral é adequado para estimar, isso é outra conversa. Mas vamos ver aqui como é que a gente consegue ter a interferência com base, então, na matriz de distância. Então, veja que nós estamos pensando que eu tenho uma matriz de dados com M marcadores e N indivíduos. Vamos pensar aqui com 3 marcadores, que eu quero calcular a interferência, mas pode ser a quantidade. E eu tenho uma outra matriz que só tem informação da distância entre pares. Nós estamos dizendo que a gente pode abandonar essas informações dos N's e ir para a matriz de distância. Por quê? Porque se eu tiver 3 locos, eu posso analisar o loco A e B, B e C e A e C, né? Basta eu agrupar aqueles indivíduos. Quem tem a grande B grande, se eu viesse aqui, a grande B grande, N1 mais N2. Então, apesar de eu ter 8 classes, eu posso resumir aquelas 8 em 4 classes, analisando apenas o gene A e B. Então, a distância de A até B, esse aqui, considerando o genitor em aproximação, isso aqui seria as classes recombinantes, dividido pelo total, vezes 100. Então, o cálculo de R1 seria a soma dessas classes consideradas recombinantes, dividido pelo total, vezes 100. Para o RB, é a mesma coisa. Eu vou considerar que B grande, C grande é paternal, B pequeno, C pequeno é paternal, e B grande, C pequeno, B pequeno, C grande são recombinantes. Basta eu somar essa frequência de gametas recombinantes, dividido pelo total, eu tenho RBC. Para o bloco A e C, agora a grande C grande é dado por essa expressão, a pequeno C grande por essa, e a grande C pequeno, que seriam os recombinantes, seria esse total. Então veja que a gente volta à fórmula que nós já deduzimos. É nessa expressão que a gente observa que esse RAC é igual a RAB, esse valor aqui é esse N2 mais N4, mais, tá certo? Ou se você quiser nesses R's, esse valor, se eu somar esse RAB mais RBC, tá certo? Eu vou ter o RAC mais um excedente de 2 RDs dividido por N. Então, RAC é igual a RAB mais RBC. Esses 2 RD aqui dividido por N é o CODO. E CODO é C CODE. Então, a gente passa a ter essa expressão, que é uma expressão extremamente importante na genética. Demonstra que se existir qualquer tipo, tá certo? De interferência, se a interferência for total, aí sim a coincidência é nula, você passa a ter aditividade. Mas qualquer outro tipo de interferência que não seja total, você então tem uma perda de aditividade. E é possível calcular essa coincidência e interferência a partir desse valor de R? Sim. Eu não preciso desse valor de N, só preciso dessa matriz de porcentagem de recombinação. Então esse aqui é um estimador, né, baseado nas frequências de recombinação.
Bom, vamos falar agora um aspecto que a gente tem realçado a importância da interferência, né, porque ela impacta nessa relação entre R de AC igual a R de AB mais BC, existe um excedente. Vamos ver o que acontece agora se eu realmente quiser estimar esse valor. Então vamos simular uma condição experimental. Vamos fazer um experimento simulado. Vamos imaginar que o valor de R1 fosse igual a 10 centimol, primeira distância. A distância de B até C, 20 centimol. Vamos imaginar que a coincidência fosse 0,5. Então eu quero montar um experimento que me permita estimar a interferência. E que nesse caso vai ter que dar 0,5, que é o valor que eu estou simulando. Para essas condições teria que dar 0,5. Né? Bom, então o que aconteceria se eu montasse o experimento? Para que o valor da interferência seja 0,5, a coincidência também deveria ser 0,5. Isso significa que o cross-over duplo esperado, se eu tenho R1 R2, é R1 vezes R2, que é igual a 10 vezes 20 sobre 100, 2%. Se a interferência é 0,5, aquele cross-over duplo que se espera observar se eu fizer o experimento, ele tem que dar 1%. Então, o meu experimento tem que dar 1% de cross-over duplo para que eu consiga estimar o valor que eu simulei da interferência igual a 0,5. Significa que se eu tiver um experimento com 200 indivíduos, vai ter que ter uma quantidade de recombinantes duplos que deve totalizar 1%. Então vamos imaginar que eu fiz um experimento com 200 indivíduos. E vamos imaginar que pode sair uma série de resultados. Tá certo? Se sair o resultado de 2 indivíduos duplo recombinantes, beleza, eu tenho então 2 sobre 200, 1% de cross-over duplo. Mas pode ser que o meu experimento não vai sair exatamente 2. Pode sair 3? Pode. É razoável pensar que em 200 eu esperava 2, mas pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, pode vir 1, pode vir 0. São resultados. Experimentação não dá exatamente o que a gente espera, né? Pode ter uma variação pelo tamanho experimental. Bom, se desse 5, é um resultado viável. Se desse 5, significa que o cross-over duplo observado seria 2,5%. A coincidência é Codó sobre Codé. Eu já sei, né, o experimento não vai alterar as distâncias, essa distância é verdadeira. Eu sei que o Codé vale 2%. 2,5 Codó dividido por 10 daria uma coincidência de 1,25 e esse experimento meu daria uma interferência de menos 0,25. Então veja, esse experimento não serve para mim, porque a verdade é que a interferência era 0,5. E como saiu 3 indivíduos a mais do que eu esperava, eu chego à conclusão que a interferência é inclusive negativa. Não é um resultado satisfatório. E se desse 4? Se desse 4, daria 2%, né, de cross-over duplo observado, 4,200. O Codé é esse 2% vezes, né, a coincidência vai dar igual a 1, que o Codé é igual ao valor de 2%, então 2 dividido por 2 é igual a 1, a interferência é igual a 0. Ora, eu sabia que a interferência era 0,5. Eu dei azar de não vir 2 indivíduos, vieram 4. Com isso, a interferência, que é 0,5, a estimativa agora é 0. Se surgisse 3 indivíduos, a estimativa seria 0,25. Se surgisse um indivíduo, seria 0,75. Se surgisse 0, que eu espero 2, pode vir 0. Então a interferência é igual a 1. Veja que um experimento com 200 indivíduos promoveria tantas respostas e fora do intervalo de definição do meu inclusive fora do intervalo de definição. Tem alguns casos que a interferência poderia ser maior que 1. Aqui foi menor do que 0. Então veja que
as quantidades de indivíduos que a gente trabalha, essa quantidade é insuficiente para prover uma boa estimativa da interferência. Então, a interferência é algo que a gente preocupa, importa, mas a quantificação da interferência com experimentos, né, com esse tamanho é inviável de ser quantificado. Às vezes, trabalhando com micro-organismo, envolvendo aí milhões de indivíduos, progênio com 1 milhão de indivíduos, você teria uma boa estimativa da interferência. Caso contrário, não. Bom, nós temos um outro estimador, né? É um estimador de máxima verossimilhança. Aquele que nós apresentamos até agora é conceitual, e nós vamos perceber que é possível calcular essa interferência, coincidência, a partir desses valores de N1, N2. Eu não preciso ter as porcentagens de recombinações individuais. Então veja, eu tenho aqui a quantidade, eu tenho aqui o valor esperado das frequências, mais 100, né, já aqui do modelo reduzido, aqui o modelo parametrizado, em que o valor da coincidência e da interferência seria incógnito. Então, esses valores aqui observados, eles são explicados por 3 parâmetros. Existe aqui uma necessidade de estimar a interferência nessa situação 3 vezes. Porque para eu ter esse valor, eu teria que saber a ordem. E como eu não sei a ordem, eu passo aqui a imaginar que a ordem é ABC, ou a ordem é ACB, ou a ordem é igual a B a C. Então, é difícil estabelecer essas frequências, porque essa frequência depende da ordem. O que é recombinante, o que não é recombinante, vai depender lá do ordenamento, né? Então eu posso estimar 3 vezes e ver qual que é aquela que, às vezes, estimativa que não condizem com a ordem correta, vão proporcionar estimativas absurdas, por exemplo, igual a 2, igual a 5, igual a menos 3, e tem uma estimativa que condiz com a realidade, vai estar entre um intervalo de 0 até 1, se o tamanho populacional for adequado. Então veja que é possível ter a função de verossimilhança, a função de suporte, e aqui é a nossa solução para a obtenção da coincidência ou interferência, que depende de N1, N2. Eu não preciso conhecer o valor de R1 e R2. Né? E eu posso, com base nessa informação, também fazer um teste de nulidade. Eu tenho, então, um modelo contemplando o valor da interferência, um modelo fixando o valor da interferência, da coincidência. Então, posso fazer um teste da razão de verossimilhança. O teste de razão é dado por 2 vezes o logaritmo do modelo completo dividido pelo modelo reduzido. Ou negativo do modelo reduzido, certo? O modelo reduzido, aquele que eu impus a restrição, sobre o modelo completo. Aqui tem 3 parâmetros e aqui tem 2 parâmetros. Então, isso aqui é um teste da razão de verossimilhança, que pode ser avaliado por um teste Q quadrado, o número de graus de verdade, a quantidade de parâmetros do modelo completo, menos do modelo reduzido, igual a 1. Então, nesse exemplo, com essa série de indivíduos, eu posso calcular a interferência e a coincidência usando essas informações. Daria, então, 0,56. Se eu trabalhasse par a par, isolasse aqui a informação do A com B, do A com C, do B com C, eu estimaria as distâncias AB, AC e BC. Dentro daquela ordem ABC, a gente vai estimar como sendo 0,56. Da mesma forma do caso anterior, a gente teria que estimar considerando as 3 possíveis ordens. Certamente que esse resultado aqui não é satisfatório, indicando que essa ordem aqui foi uma ordem que foi suposta, mas inadequada. A ordem deve ser aqui de 16 centimorgos, aqui de 34, então a ordem deve ser aqui, a maior distância é A, ATC, com a distância aqui de 34 centimorgos, e aqui o GNB com a distância, provavelmente, aqui com a distância de 16, 17, e aqui com a distância de 22. Então a distância de ATC é a distância de ATB mais a distância
BC, só que daria 39, né? Esse valor aqui está superestimado, porque eu tenho que descontar esse menos 2C RB, RBC. Existe uma interferência, existe uma coincidência, que no caso aqui é 0,56. Então veja que a gente pode estimar a interferência, mas muitas vezes a gente nem precisa estimar, mas é importante imaginar que ela exista e que ela impacta de uma forma em que não existe aditividade. A aditividade vai acontecer apenas quando a interferência for total, a coincidência é igual a zero, a interferência é igual a 1. Muitas vezes você até tem aditividade, mesmo quando você tem certa coincidência. Quando o mapa é muito saturado, quando você tem RAB, pequena distância, RBC, pequena distância, e essa coincidência aqui, mesmo que ela seja grande, mas ela é entre 0 e 1, então muitas vezes esse produto aqui ele é negligenciado, ele pode ser próximo de zero. Aí sim, mesmo na presença, você tem essa aditividade, porque isso aqui ele é negligenciável pelos tamanhos pequenos que existem. Se o mapa não é saturado, aí sim nós podemos ter algum tipo de problema. Se o mapa não é saturado, nós temos então que levar em consideração a interferência. Bom, fazendo um resumo do que nós vimos que é possível estimar a interferência, a coincidência, a partir de experimento com 3 genes. Por exemplo, eu teria a informação das 8 classes e eu vou envolver aqui pelo menos o número observado de 6 classes, exceto as classes paternais, mas as recombinantes estariam todas elas contempladas. Existe uma forma alternativa de calcular tendo as informações das porcentagens de recombinação. Bom, o que nós concluímos é que a gente precisa calcular para ter essa informação de um ordenamento, de um mapa, e onde estaria descrito essas distâncias. E eu preciso então fazer, normalmente se faz uma associação entre distância e porcentagem de recombinação. Aliás, em conversas anteriores, nós já definimos que distância é igual a porcentagem de recombinação. Pode ser aí uma meia verdade, mas normalmente a gente usa esse fato, que distância é igual a porcentagem de recombinação, pelo menos para pequenos valores inferiores a 20 centimol, então 10% de recombinação, 10 unidades de distância. Posteriormente haveria uma perda de linearidade. Mas a gente pode perceber que, na verdade, essa relação ela não é toda ela verdadeira. Porque, veja, distância deve ter aditividade. Se o cromossomo ele imagina ser linear, deve ter a aditividade. Não a porcentagem de recombinação, que é o conceito de probabilidade, de chance de ter permuta ou não. A essa cabe a não linearidade. Então veja que essa associação entre um conceito biológico e um conceito de distância física já guarda aí certa reserva. Porcentagem de recombinação máxima é 50 centimol. Distância, pode ter distância, um grupo de ligação, um cromossomo pode ter mais de 50 centimol. Então são coisas que a gente faz associação, mas tem certa reserva. Mas, de certa forma, chegou a hora de dizer qual que é a relação entre distância e frequência de recombinação. Certo? Nós podemos admitir que é igual ou que não é igual, ou que deve existir uma relação. Será que a distância é igual ao logaritmo da porcentagem de recombinação? É metade da porcentagem, é um valor adicional mais uma constante K? Afinal, que relação é essa? São dois fenômenos que eu gostaria de tratar com uma associação e deve, então, a gente ter uma relação. Pois bem, então esse assunto é importante porque vai ser pertinente no nosso mapeamento. E a gente estuda essa relação nesse tema, funções de mapeamento. Então essa é a proposta que a gente tem de descobrir a relação entre D, que é a medida de distância entre A e B, e R, que é a porcentagem de recombinação entre A e B. Esse é o nosso objetivo agora da nossa conversa.
Então, nós vamos considerar 3 locos ABC, cujas distâncias entre A e B é DAB, né? E a distância entre BC é DBC. Considero também que a porcentagem de recombinação, ou distância Morgan, né, é de EAB é RAB, e de BC é RBC, e RC é entre A e C. Então, qual a relação entre esses Ds e esses R? Vamos colocar de novo o nosso problema, que nós temos o A, o B e o C. O RB, RBC e RC. Já sabemos que, somando esses dois, provavelmente não vai dar RC, somente em condição específica de interferência e coincidência. Então, nós estamos aqui procurando essa relação. Será que a gente vai encontrar essa relação? Então, existe aqui uma proposta. Vamos aos fatos. Bom, o fato 1 é que o RC, pensando em porcentagem de recombinação, permutas duplas, permutas simples, essa expressão já foi deduzida. RC não é aditivo, vai depender da interferência ou coincidência. Fato 2. Nós podemos até admitir que se BC for pequeno, vamos pensar aqui, aqui é uma distância entre A e C, aquela nossa meia-verdade, pode até que seja verdade, desde que B e C seja bem próximo, seja uma distância bem pequena, aí sim, de fato, a distância BC seria igual a porcentagem de recombinação entre B e C. Então, voltando a essa expressão, e nessa condição em que RBC, podia ser RB, BC é pequenininho, nós vamos então dizer que para BC pelo menos é verdade, que a distância é igual a porcentagem de recombinação. Então, eu vou substituir o valor de BC pela distância de BC. E aí, então, vou colocar em evidência, BC vai dar 1 menos RAB, tá certo? Vou jogar isso aqui para esse lado, né? Fazer a subtração e, e o deslocamento aqui para os termos corretos, e eu fico com essa expressão. Bom, aqui nós temos DBC, que é a distância, e RAC, de ATC, menos RAB, tá certo? Porcentagem de recombinação. Então, eu vou ficar aqui como sendo um valor, esse valor aqui, se fosse aditivo, daria um valor de R. Agora, para pequenos intervalos, vamos pensar que esse intervalo aqui fosse, se esse intervalo for pequeno, é razoável admitir que isso aqui tende para zero, né? Que isso aqui seja verdadeiro, ou seja, que essa distância aqui, se for pequeno, se eu estiver considerando tudo muito pequeno, essa diferença aqui entre AC e AB vai dar RBC. Então, isso aqui em cima representa uma distância, que é a distância BC, um intervalo, uma variação de distância. Isso aqui, uma variação de recombinação, e nós estamos estudando aquela condição que essa variação seja pequenininha. Então, esse limite, essa razão, nessa circunstância, vai valer 1 sobre 1 menos 2CR. Aqui o R agora, qualquer que seja o R, nós estamos pensando que esse AB, tá certo? Também seja pequeno, seja representado por R. Então, veja que nós encontramos essa expressão. O que nós estávamos procurando? Nós estávamos procurando uma relação entre D e R. Uma função, infelizmente, eu não encontrei. Eu encontrei uma função de 1 menos 2CR, que é uma função de R, mas que é dado pelo, não em função, não vai dar D, vai dar o limite de ΔD sobre ΔR, quando ΔR tende para zero. Isso aqui não é a função, mas é a derivada da função na conceituação de limite. Então veja que muitas vezes a gente procura algo, mas acaba encontrando um outro elemento que eu encontrei não a função, mas a derivada da função. Isso não é problema. Eu que procurava a função só encontrei a derivada, basta eu calcular, eu ter a integral dessa derivada
de 0 até R, vai ser a integral de f'R, vai dar a própria função, que vai dar o meu valor de D, que então eu passo a ter essa relação entre D e R. Qual que é a relação, então? Se você me perguntar, ó, D igual a porcentagem de acumulação, é uma meia-verdade, apenas para pequenas. E para distância maior, qual a relação entre D? A relação entre D é aquela que D é a integral de 0 até R de 1 sobre 1 menos 2CR, dr. Então essa aqui é a relação que a gente gostaria de ter. É uma relação que eu descobri a derivada e para obter a função eu tenho que ter a integral. Com base nessa relação, certos pesquisadores começaram então a fazer a devida interpretação. O que aconteceria se esse valor de C fosse igual a 1, se a interferência fosse nula? Bom, então essa distância vai chamar um outro nome, M de H, ou seja, um valor de H, por exemplo, em homenagem a quem formulou essa proposição, que era Haldane, e a integral de 0 até R de 1 sobre 1 menos 2CR dr, e Haldane propôs a ter uma nova medida de distância, uma transformação, mas considerando o caso da interferência ser nula, coincidência ser igual a 1. Então, no caso aqui, C igual a 1, essa é a integral. Se a gente fizer as substituições apropriadas, eu vou ter que desenvolver essa integral e vou chegar a essa expressão. Então, Haldane propôs uma mudança. Se você tiver um valor de R e quiser chegar num valor de D, tá certo? Eu tenho a transformação se eu pressupor que o valor da interferência é igual a nula. E se eu tiver Haldane, eu posso voltar à porcentagem de recombinação em termos de centimorgan de Morgan. Bom, Haldane propôs, imaginou que o valor da interferência pudesse ser considerado como sendo zero, e Kosambi, que é outra função, outra proposta, falou, não, a coincidência vai depender do tamanho do intervalo que você está usando de ATC. Vamos pensar que C é igual a 2R. Obviamente que se o valor de R é pequeno, então zero, o valor de C é igual a zero, interferência total, porque praticamente você não tem dois intervalos, você tem um intervalo apenas. Se C for igual a meio, a interferência é nula, porque é como se você tivesse dois genes independentes. Então, isso aqui é bastante adequado e atende essas duas interpretações importantes. Se eu substituir o C aqui por 2R, eu vou encontrar essa expressão, né? Que basta a gente lembrar lá das integrais. Aqui estão todos os passos, basta eu fazer essa substituição, aprender um pouco de derivada, lembrar um pouco de derivada, e eu vou achar uma expressão de Kosambi que relaciona o valor de R com o novo valor de D. Então existe uma relação entre R e D? Tem. Essa relação é denominada de D ou M de Kosambi. É menos 1/4 do logaritmo de 1 menos 2R sobre 1 mais 2R. Então veja que a gente pode fazer uso dessas funções. Na verdade, para pequenos valores, até 20 centimorgan, trabalhar com Morgan, trabalhar com Kosambi ou trabalhar com Haldane, praticamente dá o mesmo valor. E qual a consequência disso? Vamos pensar que eu tenho aqui o gene A, o marcador A, B, C. Existe a distância de 0,1 entre A e B, 0,15 entre BC. Se a interferência for igual a zero, né, não existe interferência, a gente percebe que o Morgan, se eu trabalhar com o Morgan, tentar encontrar um mapa usando uma porcentagem, apenas porcentagem de recombinação, eu não vou ter uma parte aditiva, porque R AB 0,1, BC 0,15 e ATC, se fosse aditivo, teria que dar 0,25.
mas como não é aditivo, a gente sabe que RAC é igual a RAB mais RBC menos 2C RAB vezes. Então existiria aqui a interferência. Então eu perco a aditividade com Morgan, porque a interferência é nula. Mas eu ganho uma aditividade se eu usasse a transformação para Haldane. Então, nessa condição que a interferência é igual a nula, se eu então usasse Haldane, eu garantiria esse processo de atividade. O que significa isso? Significa que eu preciso mapear o gene ABC. Tá certo? Seria muito fácil se eu explicar como é que eu chego da cidade D partindo de A. Então, ó, você vai de A até B, de B até C, de C até D, não é certo? Então você chega no seu objetivo. É muito fácil ensinar esse caminho se esse caminho fosse linear. Agora, se eu falasse, olha, você vai de A até B, você dobra à esquerda, vira, vai encontrar C, depois você volta, tá certo? Se não há linearidade, fica complicado estabelecer uma ligação entre o ponto A, B, C. Aí você pode ficar em dúvida. Será que eu devo ir primeiro a B, ou devo ir em C, depois voltar para B, depois voltar para D? Então veja que o nosso alinhamento, ele é mais, tem mais dificuldade se há uma perda de aditividade. Então se a gente conhecesse o fenômeno biológico, falar, eu sei que no fenômeno biológico a interferência é igual a zero. Então significa que eu não vou ensinar o caminho para vocês ensinando via Morgan. Eu vou ensinar via Kossamy. Segue as informações, eu vou ensinar via Haldane. Segue as informações de Haldane, que aí você vai de A até B, de B até C, é óbvio. Se A até B tem 10 km, de B até C tem 30, e de A até C tem 40, então essa é a sequência lógica. Você não vai, né, a questão do menor caminho, você não vai lá para depois voltar. Mas se você falar comigo, não, a interferência ela é total. Se eu souber disso, na prática eu não sei, mas é uma pressuposição. Se a interferência fosse total, aí sim eu posso fazer o programa de computador, ele vai fazer o alinhamento, ele vai fazer o ordenamento usando Morgan, porque existe aditividade para Morgan, por porcentagem de recombinação, tá certo? Ou seja, a distância de A até C é a distância de A até B mais a distância de B até C. Agora, se eu tenho, por exemplo, 0,01 mais 0,15, tem 0,25 de intervalo, né? Então, se a coincidência for o dobro desse valor, 0,5, tá certo? Ou seja, se eu imaginar que a interferência fosse 0,5 é igual a coincidência 0,5. Eu vou ter aditividade quando? Quando eu usar Kossamy. Então, nesse caso aqui, basta eu somar, vai dar 0,255, 256. Então, veja que para eu ensinar o caminho, para eu fazer o agrupamento, para eu fazer o mapeamento, pode ser que se eu usar funções de mapeamento, esse ordenamento sai mais real, mais fácil, mais verdadeiro. Que eu possa ter troca de posições se eu usar uma função que não elimina o problema da aditividade. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um mapa, a gente transforma, a gente não sabe. Ora, a gente não pode fazer 3 mapas e conferir se os resultados são os mesmos. Então, um mapa pensando que a interferência é igual a zero, um mapa pensando que a interferência é igual a total, um mapa pensando que a interferência é igual a coincidência é igual a 2R e a interferência é 1 menos a coincidência. Posso fazer 3 opções e comparar e ver se houve alguma mudança no ordenamento que compromete, então, a nossa interpretação de resultado. Normalmente, isso tem que ser levado em consideração, aí, normalmente, lembrando que pequenas, se o mapa estiver de fato saturado, tanto faz o valor de, por exemplo, de 10 centimorgan, em Morgan, corresponde a 11,2 em Haldane, 10,1 em Kossamy. Ou seja, há uma aproximação muito grande de Morgan, por exemplo, uma maior aproximação para Kossamy. Se o mapa não for saturado, aí sim você tem discrepâncias, maior discrepância de um valor em relação ao outro. Mas se ele for saturado, se você encontrar sempre pequenas distâncias,
e esse problema não vai te afligir. Mas é necessário, a função de mapeamento, ela serve para você fazer o agrupamento e o ordenamento da melhor maneira possível. Ela não vai de forma nenhuma alterar o valor da distância que você estimou. O valor da distância é a medida de probabilidade. Esse valor já foi estimado. Você que pode, temporariamente, fazer o uso de outra função para que aquele ordenamento seja mais adequado. Agora, em um grupo de ligação, em uma informação que você passa para o leitor, você vai ter que dizer se está passando em Morgan, ou se está passando em Cossamo, se está passando em Haldane, para que a gente faça as mudanças necessárias. Né? Então, toda a nossa teoria está em Morgan, variando de 0 até 50. Né? Nós estamos vendo aqui que aqui a porcentagem de combinação ela pode estar acima de 0,50 aqui. Né? Você pode ter algo que seja diferente daquilo observado. Então, às vezes nós usamos aplicativos, como o caso da genômica, ensino, aqui nós temos a opção de funções de mapeamento, e então eu posso ter, por exemplo, 0,30 em Morgan corresponde a 48 a 34. Se eu tiver 0,40 em Morgan, eu posso ter 80,5 centimorgan, né? Mesmo que eu coloque essa unidade, mais centimorgan transformado pela função de Haldane, por isso que deu mais de 50. 154,9 em COSAP, né? Podemos manter a unidade de centimorgan, mas está transformado. É igual quando você faz um estudo, analisou produção em quilo por hectare, mas avisa que transformou, por exemplo, para logaritmo, para exponencial, houve uma transformação. Então, aquele dado ali, se for para usar para certos fins, ele vai servir. Para outros fins, nem tanto. Pois bem, era isso que nós gostaríamos de apresentar nessa nossa primeira conversa e em breve vamos dar continuidade. Muito obrigado a todos e até lá.